Fala pessoal, professor Caio aqui, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem em casa e se cuidando. Pessoal, essa videoaula de hoje está relacionada à correção da atividade da semana passada, onde eu deixei com vocês algumas atividades para que vocês pudessem encontrar o zero da função, só que relacionado agora com a função do segundo grau. Se vocês se recordarem, no final do bimestre nós vimos zero da função de uma função de primeiro grau, né? Raiz de uma função. Nesse caso aqui, nós teremos raízes de uma função de segundo grau, né? Se vocês se lembrarem da equação de segundo grau que vocês já viram, vocês se lembram que vocês precisam utilizar o nosso famoso Bhaskara, né? Que é o nosso carro-chefe para poder resolver todos esses exercícios que a gente viu aí durante a semana. Primeira questão aqui, ele pediu para a gente encontrar o zero da função. E ele me deu essa função aqui que vocês podem ver, né? O x² mais 3x menos 10. De que maneira que ele pediu para que vocês fizessem isso? Para que o f de x fosse menos 10. Se vocês se recordarem, já que ele falou que o f de x tem que ser menos 10, eu substituo o meu f de x por menos 10. Tudo bem, fazendo isso, o que acontece agora? Eu teremos menos 10 igual a x² mais 3x menos 10. Beleza. Pegando esse menos 10 que nós substituímos no lugar do f de x, passamos para o outro membro, teremos que o x² mais 3x menos 10 mais 10. Por quê? Esse menos 10 que nós tínhamos aqui, nós trouxemos ele para o outro lado da igualdade. Então agora nós temos x² mais 3x menos 10 mais 10 igual a 0. Bom, fazendo essa operação aqui, menos 10 mais 10, nós temos resultado 0. Então agora ficou x² mais 3x mais 0 igual a 0. Esse 0 aqui, se vocês pararem para observar, é o nosso termo C, termo independente. Se vocês não quiserem colocar ele aí, tudo bem, tá? Porque se eu somar esse 0 aqui não vai mudar nada. Beleza, fazendo isso, agora nós temos como concluir aqui fazendo Bhaskara, né? Primeiro vamos encontrar o nosso delta, se vocês se recordarem, b² menos 4 vezes a vezes c. O nosso b aqui, o termo que acompanha somente o x, né? Se vocês se lembrarem, a forma padrão, né, que nós temos de uma função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Então, quem é o nosso b aqui é o termo que acompanha o x. Então, nós temos que o 3² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 0. Se vocês observarem aqui, verão que esse termo aqui, ó, vai ser 0. Vocês nem precisam mexer com ele. Por quê? 4 vezes 1 vezes 0, próprio 0. Então, se preocupe somente com o b. 3², 9. Então, nosso delta é 9. Simples. Continuando na fórmula, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vocês se recordam muito bem. Somente substitua aquilo que você já tem. Quem é o nosso b aqui? É o 3, então fica menos 3, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o nosso delta aqui? 9, que a gente acabou de encontrar. Então, coloque o 9 na raiz. Simples. Então, teremos menos 3, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Simplificando isso daqui, nós temos o seguinte, que x agora é menos 3 mais ou menos 3. Raiz de 9, 3. Menos 3 mais 3, mais ou menos 3, perdão, dividido por 2. Aqui nós separamos e encontramos as duas raízes, já que é uma função de segundo grau. Então, a gente separa. Eu separei os termos aí, vocês fazem da maneira que vocês achar melhor. Então, teremos que o x1, ou x', dependendo da maneira que você costuma falar, será menos 3 mais, né, primeira operação que nós vamos fazer, mais 3 dividido por 2. Então, menos 3 mais 3 dividido por 2, menos 3 mais 3, 0. O 0 dividido por 2 é o próprio 0, certo? Bom, e seguindo a regrinha aí, nós temos que o x2 nós faremos com a operação negativa. Ou seja, menos 3 com menos 3 deu menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Portanto, as raízes dessa equação aí, dessa função de segundo grau, é 0 e menos 3, certo? Bom, o próximo exercício que nós temos aí segue o mesmo padrão do exercício passado. Se vocês se recordarem, são funções de segundo grau, no qual a gente precisa encontrar as raízes de uma função, certo? Eu disse para vocês no exercício passado que era somente a gente utilizar nosso querido Bhaskara para poder resolver isso daí, tá? O que a gente precisa entender nesse segundo exercício é o seguinte: ele me deu uma função, x² mais 2x menos 8. Se vocês olharem para a questão, ele me perguntou, a pergunta final que ele fez aí,
qual é a quantidade de produtos que deveriam ser produzida para que, conforme essa função, não houvesse custos. Isso aqui é bastante interessante para a gente poder entender. Por quê? Se ele está falando que não houve custos, então o resultado disso aqui tem que ser zero, certo? Isso aqui é uma equação completa de segundo grau para que a gente possa usar Bhaskara para poder resolver. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero, sem custos, certo? Bom, já que agora nós temos uma equação completa, somente a gente precisa achar o nosso delta e utilizar a fórmula. Então, passo a passo aqui, nós teremos que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b, termo que acompanha o x aqui, o valor 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o nosso a, vezes menos 8, que é o nosso c. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes menos 8, cuidado com o sinal aqui, menos vezes menos mais, então mais 32. Então temos que o nosso delta, 36. Beleza. Vamos lá para a segunda parte, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. O nosso b, se vocês olharem aqui novamente, 2. Então menos 2, mais ou menos a raiz de 36, que é o nosso delta que a gente encontrou, dividido por 2. Menos 2 mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2. Bom, nosso primeiro fator que nós vamos encontrar aqui, nossa primeira solução, x1 ou x', dependendo da maneira que você vai encontrar aí. Beleza. Nós temos aqui então que menos 2 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 6, o famoso some e dá o sinal do maior, né? Então menos 2, subtrai e dá o sinal do maior, então 6 menos 2, 4, sinal do maior 6, então mais 4 dividido por 2 igual a 2. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda solução. Menos 2 com menos 8, menos 10. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Aí você vai perguntar, mas professor, só tem uma questão, só tem uma alternativa. Nas alternativas só tem um elemento. E aqui a gente encontrou dois elementos. Por que ficou dessa maneira? Simples. A gente está falando de custo, de valor e de preço, certo? E quando nós estamos falando aí de produto, nesse caso nós não vamos considerar o menos 5, porque não existe a possibilidade de a gente produzir menos 5 produtos, como o exercício pediu. Ele pediu qual é a quantidade de produtos que deveria ser produzida. Então, nesse caso aqui, ó, o menos 5 não serve para a gente, tá? Então, não precisa utilizar ele. A nossa resposta é 2, tá bom? Pessoal, então continuando aqui, mais um exercício para a gente de função de segundo grau, bem simples para a gente poder resolver. Ele me deu uma equação uma função do segundo grau e nós precisamos encontrar as raízes dela, ou zero, dessa função. De que maneira que nós precisamos encontrar ela? O exercício disse que nós temos um x1 e um x2, que é as nossas raízes que nós vamos encontrar. E o que ele pediu? Que o resultado... Qual é o resultado do produto dessas duas raízes? Ou seja, não basta a gente somente encontrar as raízes. Nós precisamos multiplicá-las para poder encontrar o resultado. Então, se você achou o x1 e o x2 e não encontrou a resposta, possivelmente é porque você não multiplicou esses dois termos, tá? Então, seguindo a mesma ordem, nós temos a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, seguindo o mesmo padrão, vamos encontrar o nosso delta aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso b, termo que acompanha o x aqui. Então, menos 5 ao quadrado, eu já fiz direto aqui para vocês ganharem tempo. Então, o nosso 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, certo? 1 é o nosso a e 6 é o nosso c. Então, 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, fica 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24, 1. Tá? Bom, nós temos o nosso delta, que nós faremos agora, encontrar as raízes. X, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X será o menos b. Prestem bastante atenção nisso daqui, ó, que o termo b aqui na função é negativo. E nós temos um negativo aqui no b, então tem que fazer a mudança do sinal. Menos e menos aqui, mais. Então, 5 mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. 5 mais ou menos 1 dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2 e a raiz de 1 é 1, certo? 1 vezes 1 é 1, então a raiz de 1 aqui, 1. Beleza, nosso primeiro x1 que nós vamos encontrar aqui. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3.
o nosso x2 que nós vamos encontrar aqui, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Muitos de vocês devem ter encontrado esses dois valores aí, mas possivelmente não marcou a resposta certa, ou ficou na dúvida na hora de marcar a resposta, porque às vezes não tinha entendido que era para multiplicar esses dois valores. Então, já que a pergunta, a questão aí pediu para a gente multiplicar o x1 e o x2, vamos fazer isso. O nosso x1 está aqui e o nosso x2 está aqui. Então, x1 vezes x2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que é 6, certo? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E teremos novas videoaulas durante a semana também com os novos exercícios. Qualquer dúvida que vocês precisarem, podem me mandar lá nas redes sociais. Qualquer outra pergunta que surgir durante a semana, não fiquem com medo ou com vergonha de atrapalhar ou algo do tipo, que a gente está sempre à disposição. Então um abraço a todos vocês, né? Cuidem-se bem e até a próxima.